Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Senhor, me batiza. A morte anda pela terra esta noite. A morte anda pela terra esta noite. A pessoa que estava certa disto não saía de casa, pois na sua casa havia o sinal. Ela estava sob o sangue,
do cordeiro. O cordeiro que houvera sido guardado por muitos dias, agora tinha sido imolado, e o seu sangue estava sobre os umbrais de suas portas. E ela não atendia, aquela pessoa não atendia a convite algum. Ela não se movia de debaixo do sangue, do sinal, porquanto ela sabia que a morte andava pela terra naquela noite. Ouvintes amados, na verdade, experiências dos outros deveriam nos livrar de momentos amargos, mas infelizmente isto não resolve. Experiência dos outros. Se resolvesse, muitas filhas evitariam lágrimas e desgraças vendo experiências de suas mães, experiências que lhes causou lágrimas, sofrimentos. Mas diz o profeta que, infelizmente, a experiência de outros não servem para nós. O que vale dizer, não nos adverte. Se servisse, nós evitaríamos muitas desgraças sobre nós. Mas temos de experimentar. Não adianta o conselho, não adianta dizer, não faça isto porque isto vai causar aquilo. A pessoa quer experimentar, bater com a cabeça na parede. Mas nesse caso aqui, nós devemos tomar para nós, porquanto se trata de um tipo, para nós, uma coisa que foi escrita para nós, diz o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Lá no Egito havia uma noite de morte, e somente aqueles que estavam sob o sangue é que teriam a experiência de ficarem descansados e não passariam pela experiência da morte, do luto, da tristeza. E a pessoa sabia, pela palavra do profeta, que a morte andava por aquela terra naquela noite. Uma vez que isto ficou escrito para nós, devemos nesse instante sabermos se a morte tem andado por esta terra ou não durante esta noite de trevas espirituais, de confusão religiosa, de ismos, falsas doutrinas, ventos de doutrinas, propagandas de todas as formas em torno de Jesus Cristo. A condição moral tem mostrado que, de fato, a morte espiritual, o anjo da morte, o espírito do engano, tem descido sobre a terra. E ela tem sido entregue a um juízo temporário, porque tem rejeitado a palavra do profeta. Sim, aqueles que rejeitaram a palavra do profeta passaram pela triste agrura, pelo triste sofrimento de verem seus primogênitos mortos. Porém, aqueles que obedeceram à palavra do profeta não passaram por esta experiência.
A obediência total à palavra nos dá direito ao sinal. A morte está na terra hoje em dia. O juízo está a ponto de cair. Bombas atômicas e de hidrogênio e toda classe de desastres, sequestros, terrorismos, insegurança tem assolado a terra. E tudo isto e coisas piores estão reservadas para as nações. Agora, Deus tem falado. O profeta dele veio falar. Veio anunciando estas coisas. Ele viu 7 visões principais em 1933. Ele viu tudo o que aconteceu com Mussolini, com Hitler, os 3 ismos sendo absorvidos 2 por um deles. Também ele viu naquela visão, em 1933, o avanço tecnológico, o avanço científico. Ele viu também a decadência moral tomando conta, assolando a terra, começando pelo direito do voto que a mulher alcançou. Isso foi Deus mostrando para ele. Se você acha que está errado, então é uma questão de visão, é coisa espiritual. É Deus mostrando para um profeta. Ele teve 7 visões principais, 7 eventos, 7 coisas que aconteceriam antes do arrebatamento. E isto tem se cumprido piamente, conforme assim diz o Senhor. Embora muitos não vejam o cumprimento, porque estão cegos, e eles não veem o cumprimento. Como os sacerdotes não viram o cumprimento das Escrituras nos dias de Jesus Cristo, assim também eles não veem o cumprimento das Escrituras, os sinais e o cumprimento das visões do profeta nesses dias da segunda vinda. Se eles não viram na primeira vinda, que foi visível, que não foi um segredo, verão na segunda vinda, que será um rapto, um segredo? Não, absolutamente não. Mas vamos para o porém. Porém, há um povo que tem visto. Há um povo que está sob o sinal. Há uns homens, há umas mulheres, há umas moças, uns moços e até mesmo umas crianças que sabem, acima de todas estas coisas, que Deus tem nos enviado de fato o profeta Elias. E tem crido na mensagem deste mensageiro. E mais do que isto, tem obedecido, colocado em prática, um sinal em sua vida, em seu lar, em seu ambiente de trabalho, de transporte e por onde quer que anda. Há o sinal de Deus em sua vida. Indiscutivelmente este sinal é o Espírito Santo. Não tenha dúvida. Sim, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. O sinal é exposto, e a maneira que vivemos mostra que, se de fato temos o sinal, nós amamos uns aos outros. O profeta diz: os crentes devem se separar das coisas do mundo. Naquele dia, o israelita obediente estava separado, estava sob o sinal, estava confinado sob o sinal, porque ele sabia que a ira estava sobre a terra naquela noite. Se não tem luz, pode ver o estado do povo como um juízo? Não vê. Vê como progresso, como evolução,
A evolução que tem naturalizado o pecado, oficializado o pecado, a prevaricação, a prostituição, o sodomismo, apelidado de evolução. Mas esta evolução, que ao invés de diminuir o crime, faz aumentar o crime, ao invés de fazer desaparecer o terror, faz ampliar o terror, o medo, a enfermidade, a degeneração da raça, ainda que dispondo de todos os recursos. Mas onde pode se encontrar isto? Não é o que está sendo visto numa revista? Um moço chega e diz: antigamente jogavam arroz sobre um casal nubente. É aquele casal de jovens que acabou de se casar ali. Então os jovens jogavam arroz neles quando iam saindo do altar. Mas hoje estão jogando pílulas. Pílulas para quê? O que significa isto? Justamente numa coisa que é o tipo da igreja e da palavra. A mulher sendo o tipo da igreja, o homem sendo o tipo da palavra. Uma revista soltou isto. Casal de nubentes, ao invés de receber uma chuva de arroz, recebendo uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Meus amados, vamos atinar em tempo para a verdade. Eu não quero salvar o mundo. Eu não quero ganhar o mundo para Cristo. De maneira alguma. Eu seria um cego, ignorante espiritualmente, se tentasse ser a palmatória do mundo e converter o mundo hoje pela minha pregação. Paulo disse: Oxalá, rei Agripa, que você fosse convencido, hein? Não sou tão ignorante ao ponto de pensar assim, mas há sempre alguém que pode ser ajudado, que carece, que aceita a misericórdia de Deus. Veja ali, logo num casamento, a mulher representando a igreja e o homem representando a palavra, sob uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Que paradoxo com o símbolo de antes. Antes era sob uma chuva de fartura, de arroz para criar os filhos. Um símbolo, não é? Um tipo, mas agora é de esterilidade. Uma igreja estéril, com uma palavra pervertida. O que quer dizer uma mulher estéril com um homem pervertido. Esse é o estado do mundo em que estamos vivendo. E vamos chamar isso de cristianismo. E vamos jogar água benta neste casal. Depois jogamos pílulas anticoncepcionais sobre ele. Mostrando, de fato, uma vez que a mulher é o tipo da igreja, o homem é o tipo da palavra, que ali está uma igreja estéril, com uma palavra, com um evangelho pervertido. Mas, por outro lado, lá no Egito haviam aqueles que estavam sob o sinal, sob o sangue, sabiam que a morte estava assolando a terra naquela noite. Por outro lado, você pode encontrar sobre este torrão manchado de pecado, de tanta injustiça e de perversão, em todos os sentidos, em todas as alas, você pode encontrar um justo. Deus olhou nos dias mais civilizados do que de hoje, nos dias de Noé. Ele viu um justo, ele viu Noé. Nos dias de Sodoma ele viu um Ló, que se enfadava, que chorava, que se angustiava na porta da cidade por causa do sodomismo. Mas ele ainda vê, ele vê você, que está sob o sinal. Ele vê o justo, se ele viu naquele dia, ele vê hoje. E como antes de botar fogo em Sodoma ele tirou o justo Ló, ele também tirará a sua noiva eleita
antes de botar fogo. O fogo profetizado, que é o terceiro batismo que a terra sofrerá, o fogo profetizado por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3. Leiam. Eu não estou assombrando a ninguém. Um pregador que ganha o povo à custa de medo é um falso profeta. Estou apenas encarando a realidade convosco. Mas para quem é esta mensagem? A quem se manifesta o braço do Senhor? Quem dá crédito a esta pregação? E pode se arrepender em tempo? Agora eu pergunto, meus irmãos, o tempo é de quê? De ainda correr matar o cordeiro? Expor o sangue? Não. O tempo é já de estar sob o sangue, sob o sinal. O cordeiro já foi crucificado há 2000 anos. O Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. A justificação, a santificação, o novo nascimento. Se ainda não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não entrará no poder do reino milenial. Porque para isto haverá uma graça suprema, pois se trata de uma hora suprema em que o mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo via o sinal na casa do justo, do fiel obediente israelita, ainda que zombando, disse, olha, para que aquele sangue nos umbrais das portas? Fanáticos, loucos, mas não importa. O sinal era externo, não é somente o coração, é uma vida vivida. Todo mundo via. Este é um dos segredos que envolve os 7 trovões. É uma vida vivida que não tem jeito de ser pregado, falado, mas é vivido. O sinal era exposto ao mundo, porque a única coisa que detém o mistério da iniquidade, a plenitude do poder da besta, é o Espírito Santo na noiva. Quando ela for retirada, então tudo se consumará, porque a única coisa que ainda está detendo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, é o Espírito de Deus no seu corpo, na noiva eleita. Pode o mundo ver Cristo em ti? Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória de além, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti. Deus bendito, esse poder só pode proceder de ti. O que depende de nós é apenas a fé, a obediência e o que nós queremos ter. Fazer o que devemos fazer como cristãos e aguardarmos o teu poder se manifestar para o rapto, para o arrebatamento, deixando este mundo em grande tribulação. Que todos os teus filhos tenham sido alimentados nesse instante pelo poder do teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Oh, quando desejo te amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, e como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morreste na cruz para mim.
desejo melhor de cantar com alma humilhada, Jesus, te adorar. Renego os prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Se mais eu pudesse, eu puder confiar, se mais eu pudesse confiar, se mais eu pudesse, eu louvar, se meu Deus te louvar. Oh, quanto eu desejo melhor te louvar, com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Oh, toma, te peço, meu vil coração, e humilde te entrega na grata oração. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. A pessoa geme por suas próprias dores, mas gemer pelas dores de outros talvez seja mais significativo, tenha mais importância diante de Deus. Nós temos nas Escrituras, em Ezequiel capítulo 9, o que o Senhor diz através do profeta: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ouvintes, isso é tremendo. Gemer por causa de uma necessidade própria, de uma dor de um filho, de uma filha, da esposa, do esposo. Gemer por causa de necessidades financeiras é natural. Agora, suspirar e gemer de alma por ver as abominações que se cometem no meio da cidade, isso é somente para quem tem o Espírito de Deus. Deus disse: marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, por causa da maneira que as mulheres se vestem, por causa das revistas, das folhinhas pornográficas, do nudismo, da imoralidade, do crime, do roubo, e por causa do falso ensinamento a respeito de Deus. Recebe o sinal. Quem suspira e quem geme por causa dessas abominações que estão no meio das cidades. Isto quer dizer que estão em todos os lugares em que não deveriam estar. Abominação e assolação, estando no lugar que não deve estar. Isso está representado lá em Jerusalém, pela mesquita de Omar, que está no lugar em que não deve estar, no lugar do templo.
Agora, quanto ao gemer em nossos corpos, tem notado você como existe uma luta tremenda para viver? Como todos lutam pela sobrevivência? Apesar de haver muita luta pela sobrevivência, o homem destrói-se a si mesmo. Veja só, como o homem pode lutar pela sobrevivência, pela educação, por uma boa alimentação e ao mesmo tempo ingerir o fumo, a nicotina, o alcatrão, o álcool e outras coisas que destroem o homem? Não estão gemendo tanto pela sobrevivência para continuarem vivendo aqui? Os velhinhos, mesmo que já alcançaram tudo que podiam alcançar aqui na terra, estão gemendo para viverem mais um dia? Vejam e note bem como há este gemer na própria natureza. Tudo está gemendo. Estamos gemendo por dentro. Isto porque sabemos que algo anda mal. Algo está às portas para acontecer. Nós vemos nesses versículos que acabamos de citar, nos Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui estamos falando de uma redenção. E essa redenção do nosso corpo explica perfeitamente que não há solução para a terra. Tem que haver uma redenção. Tem que haver um saque. Deus vai sacar aqueles que gemem por causa da abominação. Aqueles que têm recebido o sinal. Aqueles que gemem não simplesmente por mais um dia de vida aqui, nesta terra. Aqueles que gemem não simplesmente por alimentar melhor, por alcançarem coisas terrenas, mas aqueles que gemem por causa da abominação. E o mundo se torna cada dia mais um enfado para quem tem o Espírito de Cristo. Para nós que temos as primícias do Espírito, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, isso deveria parar a todo mundo nesse instante. E cada um sentir a necessidade de ter este sinal, de receber o Espírito Santo. Israel gemia, e o seu gemer teve uma resposta. Embora ele tenha tido que passar por um curso de dores, de provas, justamente para provar aqueles que haviam gemido simplesmente por causa da escravidão, simplesmente por causa do estado físico, social, político que eles enfrentavam naquele instante. Mas depois que eles saíram do Egito, Deus, ouvindo o gemer deles, daquele povo, daquelas mulheres, daquelas crianças, então eles foram provados. E eles deveriam entrar em Canaã. A resposta cabal do gemido deles era Canaã. Embora Canaã não represente os céus, mas ela somente represente a era do vencedor, a dispensação da vitória, daquele que gemeu lá no mundo, por ver as abominações, por ver a iniquidade operando de uma maneira livre, escravizando o povo de Deus. Lembre-se que
o anjo de Apocalipse, capítulo 18, clama: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, e para que não incorras em suas pragas. Tem que haver uma saída, como houve para Israel, em resposta do gemido, daquele gemido não simplesmente por causa da escravatura política, mas sim por clamarem de dentro da alma pela terra prometida. O êxodo, a saída de Israel, não lhe ofereceu mel e leite logo na primeira travessia do Mar Vermelho. O mel e o leite estaria bem adiante, depois de fazer morrer a si mesmo, depois de passar pelo Jordão. Então, ouvintes, Canaã não representa o milênio. Estamos vendo hinos e pregações a respeito de Canaã como se isso representasse a terra prometida, se tratando do milênio, da terra restaurada por Deus. Não. Canaã representa, sim, a era do vencedor, o estado daquele que venceu, daquele que saiu do Egito, saiu do sistema denominacional, saiu da confusão religiosa e creu no profeta de Deus. Se Israel nunca tivesse crido no profeta de Deus, ele não teria saído. Mas aquilo não foi tudo. Muitos pereceram no deserto. Veja só o curso da vida cristã. E mesmo dentro de Canaã, ainda tiveram guerra. Ainda tiveram que queimar cidades. Ainda tiveram de tirar dentre si opróbrios. Ainda tiveram consequências de erros. Ainda foram enganados até. Você vê lá em Josué, aquela gente que veio de tão perto, mas aquela gente veio maltrapilha, com pães dolorentos, dizendo que tinha vindo de longe, como peregrinos. E aquilo foi um engano para Israel. Ora, vejamos aqui aquilo que nos interessa para sustentar a nossa fé e nos levar a um ponto mais alto da vida cristã. Canaã representa o batismo do Espírito Santo. Vamos afirmar assim, porque você tem passado por um curso, justificação pela fé, que foi a mensagem de Lutero. Santificação, que foi a mensagem de Wesley. Você tem passado pelos dons espirituais, mas agora o batismo do Espírito Santo, como dispensação, como era, houve a era de Lutero, da justificação pela fé. Então aquela não foi a era do batismo do Espírito Santo. Isso precisa ter entendimento para compreender. Entendimento do alto. Na verdade, podemos afirmar que o batismo do Espírito Santo no tempo de Lutero era simplesmente crer na salvação pela graça. O batismo do Espírito Santo no tempo de Wesley era a santificação, a separação. O batismo do Espírito Santo nos dons espirituais era falar línguas. O crente buscava tudo de Deus para poder falar línguas. Mas hoje, pode ser luterano, wesleyano, pode ser pentecostal, dentro do Egito, sem nenhum gemer, sem nenhuma separação. Então o batismo do Espírito Santo agora te introduz na terra da promessa, num terreno de promessa. Mas se você uma vez alcança essa promessa, você vai ter que tirar a Satanás diante de você. Porque ainda estamos numa terra de desafio, de mulheres, de domínio feminino. Ainda estamos numa terra onde sobressai o sexo. Ainda estamos numa dimensão humana
E o batismo do Espírito Santo é para que Deus tenha um Daniel dentro dessa Babilônia. O batismo do Espírito Santo é para que Deus tenha um Sadraque, um Misaque e um Abdenego dentro desta Babilônia. O batismo do Espírito Santo é para que Deus ainda tenha um José dentro do calabouço, por não pecar, por não se dobrar diante de uma mulher adúltera. O batismo do Espírito Santo está representando um vencedor de todas estas abominações que gemiam, suspiravam por dentro, e a ordem de Deus foi esta: assinale, põe um sinal na testa, não o sinal da besta, não o sinal de 3 pessoas distintas, não o sinal do dinheiro, não o sinal da política, não o sinal da sabedoria humana, mas o sinal de Deus, o Espírito Santo, para que nos dá a mente de Cristo, como São Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Que sinal na testa, o Espírito Santo dominando a nossa mente, regendo os nossos pensamentos, nos introduzindo em Cristo em todas as questões dentro desta Canaã. Agora, você sabe que antes da mulher dar à luz, ela recebe o filho, ela concebe o filho e sofre dores. E ela geme durante aquela gestação até as dores finais do parto. E a criança toma o seu tempo. Por fim, nada lhe apraz senão um leito do parto. Naquela hora ela não aceita nenhum churrasco. Naquela hora ela não aceita nenhum baile, nenhum banho de piscina. Ela não quer nenhuma novela. Naquela hora, o seu tempo está tomado pelo filho. Ela gemeu, está gemendo, e o filho virá à luz. Se esta igreja for cheia do Espírito Santo, ficar grávida de Deus, e o seu tempo for todo tomado pelo Espírito Santo, pelo Filho, e ela se ocupar totalmente com o Filho de Deus, ela gemerá na verdade. Ela gemerá de uma maneira profunda, mas ela dará à luz o Filho. Ela mostrará o Filho ao mundo. E foi isto que Deus fez com Maria. É isto que Deus faz com a igreja. Isto é que Deus faz com você, particularmente, individualmente. Não pense você que simplesmente por ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que simplesmente por ter saído da grande Babilônia, da confusão religiosa, você já está no milênio. Não. Você está potencialmente, se tem de fato recebido o sinal. Você agora sim terá um refúgio ideal. Por quê? Você tem recebido este refúgio. Você tem recebido este Deus. Você tem recebido sua palavra, na qual todos os fiéis, durante todas as eras, se abrigaram. Este sim é o refúgio ideal para quem geme, para quem chora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que suspiram e que gemem e que protestam dentro de si pelos espetáculos que se veem em plenas ruas, em plenas avenidas, em todas as repartições e dentro da própria igreja. Refugie-se em Deus, receba o batismo do Espírito Santo, creia agora na mensagem que Deus enviou nesta era, porque ela é, de fato, a Canaã prometida. Sendo abrigado em meu Jesus, conforto
e paz terei, ainda que surja em seu furor o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo sem igual que me sustenha. Canaã foi um refúgio para Israel, mas dentro de Canaã ainda teve luta, guerra. O batismo do Espírito Santo, a fé na palavra de Deus, é o único refúgio para o crente. Mas sabendo ele que tem que lutar até a última hora, até o último momento de sua vida, contra as hostes malignas nos lugares celestiais. E Deus te dê graça, irmã. Deus te dê graça, irmão, nesse instante, e te dê esse batismo do Espírito Santo, a fé perfeita na palavra perfeita de um Deus perfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor é sobre mim, pois me ungiu pra boas novas proclamar. Tenho a mensagem de salvação ao pecador. Posso remir ao homem que me aceitar. Esta é a mensagem de virtude e de amor que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Vem já, amigo, aceitar
Deus Salvador. O Espírito do Senhor ungiu a mim para curar os quebrantados de coração, para curar qualquer doença. Tenho poder de libertar todo cativo da prisão. Esta é a mensagem de virtude e de amor que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Veja, amigo, aceita Cristo, teu Salvador. A ti eu clamo, meu bondoso Criador, vem me atender, mostrando teu amor. Vem me guardar, não me deixes perecer. Em ti confio, tu podes me valer. Oh, meu Senhor, quero sentir que és meu amparo protetor. Vem, Salvador, tua bênção permitir ao coração que anela teu favor. Senhor meu Deus, quero mais do teu poder para os ardis do inimigo eu vencer. Com tua paz eu serei um vencedor. Dá-me mais fé pra ser forte e lutador. Vem, Salvador, tua bênção permitir ao coração que anela